Linha Internacional. Direto para os Estados Unidos com o Eduardo Barão. Fala, Barão. Olá, Ronald. Boa tarde para você, para todo mundo também no Brasil. A Casa Branca tenta se distanciar da polêmica gerada após um ataque militar dos Estados Unidos contra um barco suspeito de tráfico de drogas no Caribe. O caso aconteceu no dia 2 de setembro. Fontes ligadas à operação afirmam que o secretário de Guerra, Pete Hegseth, teria ordenado que ninguém a bordo sobrevivesse. Uma ordem que teria sido cumprida parcialmente após uma segunda investida, quando 2 sobreviventes foram mortos. O ataque, o primeiro de quase 20 autorizados desde o início da campanha contra o narcotráfico na região, resultou na morte de 11 pessoas. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, defendeu as ações das operações militares, justificando que o segundo ataque foi realizado como parte da missão de legítima defesa contra narcotraficantes. Mas a declaração provocou reação de militares e autoridades do Departamento de Defesa, que disseram que a resposta oficial busca jogar a culpa nos ombros dos comandantes de campo, deixando civis e oficiais de nível superior livres de responsabilidades. No Congresso, lideranças dos 2 partidos pediram a abertura de uma investigação formal. Os parlamentares querem áudios, vídeos e documentos da operação para definir os próximos passos. Ô Zaidan, então teve meio que uma, como disse o Barão, e o que chega dos Estados Unidos é de meio que uma união, não uma união, né? Que isso não tem, já teve precedente em algum aspecto específico, mas nesse caso teve gente dos 2 lados querendo resposta a respeito desses ataques. E é uma contradição exposta, né, Ronald? Porque a porta-voz disse: houve 2 ataques. Ela não nega isso. Houve 2 ataques contra a mesma embarcação. E disse: foram cumpridas ordens do secretário de guerra, do Hegseth. Então, ela não deixou dúvidas. Aí, quando o Washington Post traz a reportagem, porque isso é um crime, né? Porque o ataque em si, o primeiro ataque já é criminoso. Ele se dá à revelia de qualquer princípio de direito e sem participação de judiciário, sem nada. E não é guerra, e não é uma guerra. Aí o Trump declara que é uma guerra e passa a agir como se tivesse uma guerra. Não é uma guerra. E se fosse, ele teria de ter autorização do Congresso. Não tem essa autorização. O segundo ataque, ele além de criminoso, óbvio, como o primeiro, se o primeiro é, o segundo é, ele é covarde. Porque aí você tem aí o quê? Sobreviventes de um ataque. Eram náufragos, né, Zaidan? Náufragos. Então, além de criminoso, é covarde. Né? E aí o Hegseth falou: não, eu não ordenei isso não. Como o jornal diz que a ordem foi verbal. Então não tem nada escrito. Mas isso é... E hoje ele estava delirante, o Hegseth. Diz que isso é só o começo, que os ataques serão cada vez mais intensos. Enquanto isso, o ex-presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, recebeu o indulto do Trump. Estava preso nos Estados Unidos, condenado por tráfico de drogas. Tráfico pesado, quer dizer, envolvendo bilhões ali. Quando você junta... aquilo é parte de um conjunto de ações criminosas que resultaram em bilhões para cartéis, etc. Estava preso. Recebeu o indulto do Trump. A preocupação não é tráfico de drogas. Né? Definitivamente não é essa a preocupação. E a ação com ou sem ordem do Hegseth foi criminosa e covarde. O Trump disse que acredita no Hegseth, mas veja, ele nem falou, não, se mandou bem. Nem o Trump falou isso. Hein? Ele falou, não, vou esperar as investigações, mas eu acredito na palavra dele dizendo que não ordenou. Mas a própria porta-voz da Casa Branca, que fala, portanto, em nome do governo, diz que houve, sim, o cumprimento de uma ordem do Hegseth. Só deixa eu dar, antes de falar aqui de outra coisa relacionada ao Trump, só uma informação importante que chega de Brasília. O Davi Alcolumbre cancelou a sabatina do Jorge Messias, que estava programada para o dia 10.
Está cancelada, até porque não tinha nem a oficialização da indicação por parte do presidente para o Senado. Essa é a informação importante número 1. Informação importante número 2 é para quem está em São Paulo, que não tem nada a ver com isso, mas é importante para você que está circulando por aí, toda a cidade em estado de atenção. E aqui o tempo ficou horroroso, chegou a cair umas gotinhas, não está chovendo ainda, mas há perspectiva de chuva. Ô Zaidan, só queria colocar para você, antes da gente encerrar, uma outra declaração do Donald Trump e que diz respeito agora a Honduras. O presidente dos Estados Unidos disse o seguinte na rede social dele: Parece que Honduras está tentando alterar os resultados da eleição. Honduras, como se fosse, enfim, a entidade Honduras está tentando alterar o resultado da eleição presidencial. Se conseguirem, vão haver consequências terríveis, disse Donald Trump na rede social dele. São dois primos que estão disputando lá para valer, né? Que é o Asfura, que é o candidato apoiado pelo Trump, que é do Partido Nacional Conservador, e, aliás, o mesmo partido do Hernandes, esse que foi libertado por indulto do Trump. E ele está competindo com o Salvador Nasrallah. Então são dois primos ali, o Asfura e o Nasrallah. E o Nasrallah, ele se chama de direita liberal e tal. E o Trump disse, ele é quase um comunista. É impressionante. Vão falando assim, ele é quase um comunista. Quero saber desse cara. E se o candidato que eu apoio, o Asfura, não ganhar, não vai ter dinheiro. Mesma coisa que ele fez na Argentina, né? Uhum. Se o partido do Milei não ganhar a eleição... Não tem empréstimo. Não tem grana. Vamos retirar a grana que já foi e não tem mais grana nova. Aliás, ele chegou a dizer que a Argentina é um país que está morrendo. Chegou a dizer isso, o Trump. E em Honduras ele está usando o mesmo argumento. Ou é o cara que eu quero, que eu apoio, ou não tem grana. Chantagem aberta. 4